Boa noite a todos. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Expediente. Coloco em discussão e votação a ata da 76ª sessão ordinária realizada no dia 25 de novembro. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Ata aprovada. Para a leitura da senhora secretária, as correspondências e proposituras constantes do expediente. Correspondência recebida de diversos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva. Resposta à moção 12/2019. Marinho Nishiyama. Moção de apelo ao senhor João Dória, digníssimo governador do Estado de São Paulo. Senhor Cauê Macrins, digníssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Questionador, senhor presidente. Eu não estou vendo na pauta aqui o ofício hoje do juiz de direito, Tribunal de Justiça de Itapeva, onde comunica essa Casa de Leis o afastamento do prefeito Luiz Cavani. Eu acabei de ver a reportagem do nosso promotor público, Dr. Jamilton Gianfratti, onde ele fala claramente que se a mesa da Câmara não der conhecimento e não tomar uma atitude, corre o risco da mesa da Câmara ser processada por improbidade, por estar descumprindo uma ordem judicial. Então eu peço para a mesa, que é a Vanessa e o Márcio, fazer a leitura, porque nós estamos sem prefeito, senhor presidente de exercício. Então, a mesa composta pela Vanessa e pelo Márcio, 2 é o suficiente para dar conhecimento, e o ato da Câmara, que o senhor presidente está correndo, porque ele já fez isso em outras ocasiões. Então, eu acho que os 2 membros da mesa têm que tomar conhecimento. Eu peço para o presidente suspender a sessão por 5 minutos para eles fazerem o ato da mesa, porque nós estamos sem prefeito, senhor presidente. A prefeitura de Itapeva está sem prefeito nesse momento. Nesse exato momento. Obrigado. Nós vamos dar continuidade à sessão. Já vou explicar, após a leitura do expediente aí pela secretária, e nós já vamos dar as devidas dispensa da leitura, senhor presidente. Peço dispensa da leitura das correspondências, para a gente já partir direto para esse assunto. Que é de extrema importância para o município. O pedido do vereador é regimental, e eu gostaria de colocar a apreciação do plenário. Os que são favoráveis à dispensa da leitura das correspondências, proposituras constantes do expediente, permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado. Gostaria de informar que hoje, após a Comissão de Economia se reunir, entrei em contato com o presidente Osiel. Ele ainda estava na cidade e logo na sequência falou: olha, já são 16 horas, não chegou nenhuma correspondência, eu tenho um compromisso em Sorocaba. Saiu de viagem. Após ele sair de viagem, chegou o conhecimento, a correspondência que chegou, vereador Margarido. Ele tomou ciência disso na estrada e ele solicitou que amanhã, às 10 horas, ele estará presente e ele fará todos os despachos necessários, pertinentes para o trâmite. Eu, como vice, assumindo aqui agora, neste momento, na sessão, não posso acatar isso ou não posso fazer os devidos despachos. Então, atendendo aí ao pedido do presidente, amanhã, antes do almoço, estará feito todos os despachos e será seguido o rito normal, uma vez que não tem interesse nenhum que o processo seja paralisado ou moroso. Ok? Pela ordem, senhor presidente. Respeito a decisão de Vossa Excelência, mas essa presidência não pode fazer isso, devido ao interesse público, coletivo, a respeito da situação e seguindo o regimento interno dessa Casa de Leis, no artigo 19, parágrafo 3º, fala que no impedimento ou ausência do presidente e vice-presidente assumirá o cargo o primeiro secretário e na impossibilidade desse, o segundo. E na impossibilidade desse, o mais votado. Então, eu exijo agora que o senhor adie por 5 minutos para a mesa deliberar o ato, ou se não,
terminando a sessão, eu vou descer e vou registrar um boletim de ocorrência contra a mesa diretora por prevaricação. Não estamos de brincadeira aqui, vamos cumprir a lei, vamos cumprir o regimento interno dessa Casa de Leis. Vereador, assim como eu já repeti, eu vou deixar bem claro, acho que se o senhor se sentir no seu direito, sinta-se à vontade em procurar, em fazer toda qualquer manifestação, mas é a orientação que eu recebi do jurídico da Casa e da atual presidência. Eu também não vou assumir, uma vez que ele mesmo já deu as ordens para que fosse feita toda a deliberação e todo o procedimento do rito normal, tá ok? Então, eu vou continuar, nós vamos seguir com a sessão da forma que está, e uma vez que isso é uma responsabilidade minha, eu indefiro o seu pedido que o senhor fez, conforme diz o regimento, e nós vamos dar sequência à ordem do dia. Sim, eu gostaria que constasse em ata o meu pedido, inclusive citando os artigos do regimento dessa Casa de Leis e a negativa de Vossa Excelência. Vou responsabilizar a mesa diretora dessa casa, vão responder criminalmente, porque está decidido judicialmente, está decidido, tem 2 processos já, já houve o trânsito em julgado, então essa casa não pode se omitir. Convido os demais vereadores que quiserem me acompanhar após essa sessão ao registro de boletim de ocorrência contra a mesa diretora e contra o presidente em exercício. Estamos em regime de tema livre. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Senhor presidente do exercício, membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da Casa, Guarda Civil Municipal, queria cumprimentar todos os presentes, imprensa presente, cumprimentar a assessoria também. Cacá, em nome da Cacá, cumprimento todo mundo, boa noite a todos. Senhor presidente, eu acho que nós temos que ser razoáveis. Até agora nós vimos a mesa da Câmara extrapolar, passar por cima do regimento da Casa, passar por cima da lei orgânica do nosso município, porque trata-se, senhor presidente, de um caso extremamente grave. Primeiro, o senhor prefeito, ele foi condenado, né, num processo já transitado e julgado, né, perdeu o seu recurso, está em São Paulo, segundo os juristas daqui, que presente e mais os da Casa, esse processo chama júris esperneantes, né, Rodrigo? Está esperneando para tentar ficar no cargo, não é isso? Então, gente, não adianta espernear. A lei diz bem claro, ele pode recorrer, é um direito como cidadão dele, só que ele tem que deixar o cargo. Ele deixou, hoje ele foi afastado pelo primeiro processo que foi julgado, ele foi transitado, julgado e perdeu, foi cassado o mandato do direito político dele. Nesse segundo que está na Casa hoje, que é referente às notas frias, nosso prefeito está afastado do cargo pelo risco iminente de, se ele ficar lá, ele está ocultando provas, ele está continuando a repetir os mesmos crimes que ele cometeu. E o promotor foi bem claro na sua sentença, onde ele pediu abertura de inquérito civil e criminal, que está no fórum hoje, e nesse inquérito ele pede afastamento do prefeito, que o nosso prefeito que está agora assistindo lá em São Paulo, que eu chamei ele várias vezes de ladrão nessa tribuna, o promotor público confirmou isso daí. Que não era só ele, não. Era ele, o senhor Rossi, o Luan Barbosa, os 3 filhos deles, os 3 filhos do senhor Luiz Cavani, está incriminado como peculato e como roubo. Ele fala bem claro, eles se apoderavam de recursos públicos para enfiar nos seus bolsos poder próprio. Então, gente, foi o maior escândalo que aconteceu na cidade de Itapeva, dentro do gabinete do prefeito, dentro do secretário de Finanças e dentro do seu assessor especial, aonde ele envolveu muita gente dentro da prefeitura e dentro da sua própria família também. Não podemos esquecer, gente, não podemos esquecer, e foi bem claro, citado no depoimento do senhor Luan Barbosa, que ele fazia isto
junto com o conhecimento do seu prefeito municipal, Luiz Cavani. O prefeito tinha conhecimento de tudo aqueles crimes que estavam sendo cometidos na prefeitura naquele momento. Então ele foi condenado, o Ministério Público pediu o afastamento dele, em cima de provas contundentes que a comissão de inquérito dessa casa, que era composta por mim, o vereador Gé e a vereadora Débora Marcondes, nós conseguimos levantar todas as irregularidades que o prefeito municipal e a sua quadrilha estava assaltando os cofres públicos do município de Itapeva. Agora eu estou falando bem claramente para o senhor, seu Luiz Cavani, que o senhor está nos escutando agora, nesse momento, lá em São Paulo, atrás dos júris esperneantes. Pode espernear aí que o senhor está fora. Hoje o senhor já não é prefeito municipal mais de Itapeva. Eu chamei várias vezes o senhor de ladrão hoje, várias vezes no passado, mas hoje eu tenho uma sentença judicial comprovando que o senhor é ladrão. O senhor pode arrumar quantos advogados caríssimos que o senhor vai arrumar em São Paulo, que vai ser pago com o dinheiro do cidadão de Itapeva. Não é com o seu dinheiro, não. É com o dinheiro que o senhor roubou dos cofres públicos do município de Itapeva. Então, senhor presidente, nós estamos diante de um fato que na prefeitura de Itapeva está implantada uma quadrilha, senhor presidente. O que nós queremos nesse momento, que já a Casa de Leis, nossa, já está com o ofício do seu nome do juiz lá, doutor Wilson Frederico, da comarca de Itapeva, o Tribunal de Justiça da comarca de Itapeva, afastando o senhor prefeito. Então, nesse momento, senhor presidente, nós não temos prefeito de Itapeva. Nesse momento, não tem ninguém para despachar lá, para comandar a cidade de Itapeva. Então, nós não podemos parar, não, senhor presidente. O senhor está em exercício aí. Se o senhor não quiser, se o senhor não quiser tomar uma atitude, que o senhor pode ter o direito de tomar, o senhor pode passar para o segundo vice-presidente. Tenho certeza que o doutor Pedro vai comandar muito bem esse processo. Porque esse fato, senhor presidente, esse fato que está acontecendo no município de Itapeva hoje, não pode ser adiado para amanhã, não. Amanhã cedo, o vice-prefeito que vai tomar posse, ele tem que estar lá na prefeitura. Não podemos esperar até 3 horas, a bel vontade do nosso presidente, que está cometendo crime. O promotor falou bem claro, se no descumprimento de uma ordem judicial, é crime de improbidade e ele vai responder por isso judicialmente. Então, senhor presidente, eu venho nessa tribuna pedir para o senhor, vamos parar a sessão por 5 minutos e vamos tomar uma atitude, nós somos vereadores dessa casa, temos competência para isso. Uma parte, senhor vereador. Pois não. O ato que está sendo praticado aqui pode caracterizar um crime. Por esse motivo, os senhores viram que eu me retirei por alguns minutos, acionei a polícia militar e ela está vindo. E se dependendo da situação, ela vai dar flagrante, tanto no presidente quanto nas pessoas que compõem a mesa, que estão se omitindo diante de uma ordem judicial. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de continuar dizendo que, nesse momento, através da internet, a população de Itapeva inteirinho está assistindo a sessão de Câmara. Nós não podemos ficar omissos, senhor presidente, nós temos que tomar uma atitude. Nós somos vereadores responsáveis, representantes do povo de Itapeva. Se nós não tomar uma posição hoje, agora, a respeito de um ofício da Justiça de Itapeva que está afastando o senhor prefeito, o que eles vão fazer nessa casa, senhor presidente? O que eles vão esperar o presidente oficial chegar amanhã de viagem, 3 horas da tarde, numa sexta-feira? Então eu peço ao senhor presidente, que o senhor tenha, pelo amor de Deus, o senhor use da sua complacência, o senhor que é um evangélico, o senhor use da sua responsabilidade que o senhor tem nesse cargo agora, e tome providência, senhor presidente. Eu acho que nós não podemos ficar à mercê do presidente, que é oficial dessa casa, que sai viajar a propósito, porque ele sabe muito bem que esse ofício da justiça vai chegando.
Ele está fazendo isso daí para obstruir a justiça. Então, senhor presidente, eu peço para o senhor, vamos tomar uma posição junto com os vereadores Márcio, supervisor, e a Vanessa Guari, que são membros da mesa diretora. Eles também não podem ficar omissos a isso, senhor presidente. Eu gostaria que a população de Itapeva assistisse esse momento, que os outros 2 vereadores que compõem a mesa. Vereador Márcio, o senhor tem uma posição para nós? O senhor como vereador mais votado, Márcio, o senhor pode chamar a Vanessa Guari, chamar a mesa, fazer um decreto, o ato da mesa, eu vou lá junto com o senhor e fazemos esse ato da mesa. Vereador, eu estou aguardando a posição do jurídico, né, que estamos conversando, o presidente Laércio Lopes e a vereadora Vanessa estão discutindo lá, e eu acredito que vai ter que sair uma solução para esse impasse, não é possível, né? O ato da mesa é simples, Márcio, é só fazer o ato da mesa, onde diz o recebimento de um ofício da Justiça, declarando que o nosso prefeito municipal ele está afastado do cargo pelo motivo do processo número tal, 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 tal. Assim, chamamos o vice-prefeito para tomar posse como prefeito de Itapeva. Vamos lá, eu ajudo o senhor a fazer, eu ajudo o jurídico a fazer também, se tiver com problema aí, nós vamos lá, nós ajudamos, nós auxiliamos. Tem mais advogado aqui, nós temos 2 advogados aqui que podem auxiliar, senhor vereador. Senhor presidente, que exercício. Vazou. O senhor quer uma parte? Por favor, Pode concluir, tranquilo, vereador. Eu estou encerrando minha fala aqui, esperamos que nessa sessão nós tomamos uma decisão muito importante, porque nesse momento nós estamos sem prefeito na cidade de Itapeva. Nós precisamos dar posse para o vice. E aqui, eu vou voltar depois na explicação pessoal, falar o que nós esperamos, o que queremos que o vice-prefeito, agora como prefeito de Itapeva, conduza a nossa cidade. Obrigado pela atenção do senhor e boa noite. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Questão de ordem. Eu queria que Vossa Excelência pedisse 5 minutos para a gente poder, a mesa diretora, poder se reunir, porque acho que não tem como continuar a sessão dessa forma. Sim. Tem uma ordem judicial em trânsito e, infelizmente, o presidente saiu, votou, então eu pedi para Vossa Excelência. Ainda aqui, então, respondendo como segundo vice, eu suspendo a sessão por 5 minutos.
Atenção, senhores, pedir um pouquinho mais de paciência, o impasse ainda continua, mas está se dialogando, chegando num consenso. Por gentileza, aguardem mais alguns minutos.
Solicito que chame a secretária, por gentileza. Dando continuidade aos trabalhos da presente sessão, esta presidência encaminha os projetos de lei 180, 182, 183, 2019, às comissões competentes para exarar seus pareceres e requerimentos e indicações à Secretaria Administrativa para providências de costume. Após consenso com os 15 vereadores e também o jurídico da casa, e até mesmo depois nós passamos toda a explicação à Polícia Pela ordem, Militar. senhor presidente. Nós vamos fazer a Pela ordem, leitura senhor nesse presidente. momento, fazer a leitura e dar ciência ao plenário do ofício processo digital de ação civil pública civil de enriquecimento ilícito expedido ao presidente dessa Câmara pelo promotor. E logo na sequência nós vamos dar os despachos necessários conforme combinado com os 15 vereadores. Pois não, vereador Marinho. O senhor falou 15 vereadores. Desculpa, 14. Existem apenas Corrigindo. 14 aqui. E se não for seguido de acordo com o regimento interno, eu não me enquadro, eu não me incluo nos 14 que concordaram. Então, eu não falei que concordava. Tudo bem, encaminho o processo para que possa ser feita a leitura pela primeira secretária, para dar ciência ao plenário. Ofício processo digital. Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria providências para o cumprimento da decisão de seguinte teor. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para o fim de afastar o requerido Luiz Antônio Usni Cavani, do cargo de Prefeito Municipal de Itapeva, juiz de direito Wilson Federici Júnior. Uma vez dando ciência ao plenário, despacho ao jurídico da casa para que possa ser seguido o rito e convocamos para amanhã, às 11 horas, sessão extraordinária para dar continuidade e cumprimento de tudo o que está aqui. Ok? Questão de ordem, senhor presidente. Questão extraordinária, amanhã às 11 horas, não para dar continuidade, para dar posse para o vice. Por favor, só para uma correção. Perfeito, eu gostaria que constasse em ata. Continuamos em regime de tema livre. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. O senhor já tinha usado aquela hora, podemos dar continuidade, senhor Margarida? Depois o senhor usa a explicação pessoal, pode ser? Pode ser na explicação pessoal? Pode ser na explicação pessoal, vereador Margarida, por bom senso, tranquilo? Algum outro vereador gostaria de fazer uso do tema livre? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Para a leitura da senhora secretária, a proposta de emenda ALON 3/2019. Proposta de emenda ALON 3/2019. Vereadora Débora Marcondes altera a redação do inciso 5 do artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Itapeva. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Para a leitura da senhora secretária, o projeto de lei 177/2019. Projeto de lei 177/2019. Prefeito Luiz Cavani altera a redação do caput do artigo 1º e do artigo 7º, ambos da Lei Municipal número 4.195, de 14 de dezembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a regularização fundiária do loteamento denominado Vila Bom Jesus e da outras providências. Está em discussão, em primeira discussão, projeto de lei 177. Está em votação, projeto de lei 177.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto aprovado. Para a leitura da senhora secretária, o projeto de decreto legislativo 10/2019. Projeto de decreto legislativo 10/2019. Vereador Jefferson Modesto Silva susta os efeitos do artigo 3º e parágrafos do Decreto Municipal 10.318, de 31 de agosto de 2018, que regulamenta a fruição e a conversão em pecúnia da licença-prêmio e de que trata o artigo 85-A da Lei Municipal número 1.777, de 10 de abril de 2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Itapeva. Está em discussão única. Está em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto de decreto legislativo aprovado. Para a leitura da senhora secretária, o projeto de decreto legislativo 15 de 2019. Projeto de decreto legislativo 15 de 2019, vereador Marinho Nishiyama. Concede título de cidadania itapevense à senhora Heloísa Assunção Pereira Pandino. Está em discussão única. Está em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Para a leitura do senhor secretário, a moção 18/2019. Moção 18/2019, vereador Marinho Nishiyama. Moção de apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para que envidem esforços para a aprovação do projeto de lei 80/2018, que tramita junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, o qual visa tornar obrigatória a presença do advogado nas audiências de conciliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc. Está em discussão única, moção 18. Está em votação única a moção 18 de 2019. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Moção aprovada. Para a leitura do senhor secretário, requerimento 923 de 2019. Requerimento 923 de 2019, vereador Edivaldo Negão, requer a Sabesp para que providencie a manutenção e reparos urgentes na rua Cornélio Vieira da Cruz, próximo ao número 574, no Parque Cimentolândia. Está em discussão única. Está em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Para a leitura do senhor secretário, requerimento 934 de 2019. Requerimento 934 de 2019, vereadora Débora Marcondes, requer aos excelentíssimos senhor Osmar Gasparini Terra, ministro da Cidadania, para que verifique a possibilidade da implantação da Estação Cidadania no município de Itapeva. Está em discussão única. Está em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Matéria para a próxima sessão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 177/2019 e proposta de emenda à LOM 3/2019. Estamos em regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Marinho. Boa noite a todos os presentes. Primeiramente, eu gostaria que constasse em ata, senhor presidente, a convocação feita por Vossa Excelência para a reunião amanhã, para a sessão extraordinária amanhã às 11 horas, para dar posse ao novo prefeito aqui. Então, eu gostaria que constasse na ata esse fato. Queria dizer aqui que
que muito me entristece chegar ao ponto de ter que acionar a polícia militar para ser cumprida uma determinação judicial. Justamente aqui, nessa casa, nesse plenário, aonde se edita as leis, aonde se fiscaliza. E aqui se descumpre determinações judiciais embasadas em leis, embasadas em fatos. Se os senhores não sabem, na segunda-feira, dia 25, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou uma ação contra o prefeito municipal, senhor Luiz Antônio Rusni Cavani, e demais pessoas, por enriquecimento ilícito, por improbidade administrativa e demais fatos, instruídos com provas. O processo inicial, a petição inicial, instruída com as provas, teve 4.907 páginas, senhores. Foi reconhecido, em sede de liminar, a lesividade que o agora então ex-prefeito, senhor Luiz Cavani, causou à comunidade de Itapeva, à sociedade de Itapeva e principalmente ao erário público, em detrimento à população aqui de Itapeva. E muito me entristece, sabendo que diante desses fatos, a mesa diretora, a presidência, tentaram se omitir, passando por cima até mesmo do regimento interno. Eu sei que vão subir aqui a essa tribuna logo depois de mim e vão falar: estamos seguindo os procedimentos legais, estamos seguindo, com todo respeito, a orientação do departamento jurídico dessa Casa de Leis. Senhores, eu apenas quis que os senhores seguissem o que diz uma sentença judicial, que fosse cumprido uma determinação judicial. Não sei os senhores, mas eu luto por justiça social, eu luto por igualdade, eu luto pelo cumprimento de leis e respeito às decisões judiciais. E, sobretudo, eu respeito o povo de Itapeva, o qual eu represento com muito orgulho e com muita dedicação. Então, novamente, aqui diante dessa tribuna e diante de todos os senhores, eu renovo os votos que eu fiz no dia 13 de junho de 2019, quando tomei posse, me comprometendo com o povo de Itapeva, me comprometendo com o respeito à coisa pública, ao dinheiro público e a todos os cidadãos. Então são essas as minhas palavras. Gostaria de dar boas-vindas ao novo prefeito de Itapeva e que ele faça um bom trabalho. Muito obrigado. Boa noite a todos. A palavra fica franqueada aos demais vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Wilson Roberto Margarido. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite a todos. Eu venho nessa tribuna mais uma vez para falar sobre o trabalho desse legislativo, mais especialmente da CEI do Calote, que o Gé como presidente, eu como relator, o outro vereador não está presente mais, Eliel Ferreira, e também da CEI das Nossa Fria, onde o Gé foi presidente, eu relator, Débora Marcondes e mais o doutor Pedro. Eu não vou falar do outro vereador, porque segundo o print do Ministério Público, ele vinha buscar informações aqui e levava para a prefeitura informando tudo o que acontecia na CEI. Então, esse vereador, que era suplente, ele não estava na CEI para
levantar as irregularidades, ele estava para informar a prefeitura, o senhor prefeito e os envolvidos dos crimes que estava sendo localizado, estava sendo detectado pelos trabalhos da SEI. Então, outro vereador, eu me omito de falar o nome dele aqui, porque ele não era vereador, ele era um puxa-saco, era um pau-mandado do prefeito municipal na época. Eu venho dizer a todos vocês que muita gente falou na época que a SEI ia virar em pizza. Eu até falei, em tom de brincadeira, que quem quisesse comer pizza fosse numa bela, que isso aqui ia dar afastamento, ia dar cassação do prefeito, e digo para os senhores que na SEI de Nota Fria tem a parte criminal, todos esses processos, essas acusações de calote, de formações de quadrilha, do senhor prefeito, de secretários e da família dele, vai dar cadeia. Isso vai dar cadeia. Eu estou falando uma coisa aqui que pode ser a semana que vem, que agora está no judiciário. O que nós estamos, que foi notificado, dado ciência ao plenário e a toda a população, é um pedido, é uma solicitação do Ministério Público de afastamento do prefeito pelo risco iminente de ele estar ocultando provas e estar cometendo os mesmos crimes se ele ficasse como prefeito municipal, ficasse sentado naquela cadeira. Então, o Ministério Público, pelo bem da comunidade, afastou o prefeito municipal. Isto é um afastamento, como foi falado aqui, é provisório. Mas tem também a SEI do calote. A SEI do calote, onde o prefeito municipal da época, que era o senhor Luiz Cavani, ele descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, deixando restos a pagar, deixando dívidas para o seu sucessor. Assim, ele desrespeitou, ele como todo o seu secretário, a lei de responsabilidade fiscal, e foi condenado acho que pela mão de Deus, né? Pela mão de Deus, os advogados, falo os porque tinham muitos, e deixaram, não seguiram o trâmite legal, deixaram de informar, de subestabelecer o advogado, a justiça transitou em julgado, certo? E esse aí vai ser para segunda, terça-feira, é a cassação dos direitos políticos do prefeito Luiz Antônio Uso Cavani. Está escutando bem, senhor Luiz Cavani? Acabou o seu dinheiro, o seu poder financeiro que o senhor roubava da prefeitura para pagar advogado. Acabou, seu prefeito Luiz Cavani. Agora o senhor está na rua, o senhor vai ser julgado como um cidadão comum. O senhor não tem mais fórum privilegiado a partir de hoje. Então, todos esses crimes que vai ser julgado pela Nota Fria, que ele vai ser afastado terça-feira, ele vai ser julgado como cidadão comum. Eu falei nessa tribuna aqui porque o presidente, não o que está em exercício, falou que eu usava da minha imunidade aqui. Eu falei muito claramente que eu me permitia tirar a minha imunidade parlamentar. E que o prefeito tirasse a dele também, o fórum privilegiado. Que eu ia chamar ele de ladrão. Agora a justiça está dizendo que ele era formador de quadrilha. Ele era o chefe da quadrilha. Ele envolveu um monte de secretário, inclusive a família dele, os filhos dele. Os filhos abasteciam. Kiko, abastecia normal o carro. Vou lá abastecer no posto da família. Daí ele tirava uma nota fiscal com o CGC da prefeitura e dava para o pai, colocar no empenho pessoal dele. E está aqui as vantagens. Ia para o bolso do prefeito. O que é isso daí? É roubo, minha gente. O que a Justiça, o Ministério Público está afastando hoje? Está afastando um ladrão da prefeitura que estava roubando os cofres públicos, roubando a saúde e a educação do povo de Itapeva. É isso que estava acontecendo em Itapeva, que eu falei nessa tribuna. E que a Justiça agora, a Justiça está tomando providência e está afastando do cargo. E terça-feira vai vir o mandato, vai vir o processo da SEI do calote. Lá ele vai perder o cargo, ele vai perder os direitos políticos dele e vai ser cassado. Hoje ele está em São Paulo, procurando advogados renomados para ver se acha uma brecha na justiça para ele não ser cassado. E sabe com o dinheiro de quem? Com o dinheiro do povo de Itapeva. Com o dinheiro do povo de Itapeva. Eu marquei tudo aqui, mas acho que é de conhecimento de toda a população, aonde o Ministério Público... Dá uma água, né? Desculpe que não estou aguentando falar tão forte hoje.
Mas eu vou ler para vocês. Tem muita gente que está em casa e não tem oportunidade de tomar conhecimento do despacho do promotor. Ele, prefeito municipal, junto com o secretário jurídico Antônio Rossi, assessor Luan Barbosa, seus filhos, André, Luiz Fabrício e Luiz Felipe, desviavam verbas decorrentes de regime de andamento regulamentado pela Lei 2.500, visando desfalcar os cofres públicos, sustentando que o modus operandi consistia na solicitação de desfalcar os cofres públicos, adiantamento que se tese cobrir pequenos gastos de viagem de agentes públicos. Contudo, tais recursos eram desviados e utilizados para fins particulares, notadamente em favor do prefeito Luiz Cavani e seus filhos André, Fabrício e Luiz Felipe, e do secretário Antônio Rossi, que também, como prefeito, desviava e coordenava. O prefeito municipal comandava essa quadrilha, é ele que determinava. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir aqui ao novo vereador Gé, a vereadora Débora, que no depoimento do senhor Luiz Cavani, na SEI, ele mentiu para nós sabemos, inclusive mentiu que não era ele que estava no Hotel Amparo. Mas agora nós temos uma prova contundente, vereador Gé, na qual o prefeito falou que ele não tinha conhecimento do que estava acontecendo com o Luan e com o Rossi. E o Luan Barbosa passou um print de WhatsApp, está no processo, que o seu prefeito municipal tinha conhecimento, era ele que comandava essa quadrilha organizada dentro da prefeitura municipal. Nós temos que fazer um boletim de ocorrência, vereador, porque ele mentiu, ele descobriu, ele faltou com a verdade. Isso é crime. Nós temos que fazer um boletim de ocorrência amanhã. Nós, vereadora Áurea, vereadora Débora, desculpe. A Áurea está lá também. Porque o seu prefeito, ele cometeu um crime gravíssimo, ele tentou desviar o rumo da SEI, mentindo para os vereadores que compunham a SEI. Isso é crime. E Gé, eu vou convidar você e a Débora para ir lá, vamos levar o depoimento dele na SEI, vamos pegar o print que está do Ministério Público, que é de conhecimento de todos, e vamos abrir um boletim de ocorrência, porque esse homem, além de tudo, desse bandido ordinário, ele é um mentiroso, ele faltou com a verdade com os membros, com os vereadores dessa casa, faltou com a verdade com a população de Itapeva. Eu venho aqui, senhor presidente, eu quero, já está encerrando meu tempo, mas eu tenho sim que agradecer ao Ministério Público, ao doutor Hamilton Gianfratti, eu quero agradecer à Justiça de Itapeva através do juiz Wilson Frederic, que fizeram justiça com esse bandido que estava na prefeitura. E para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, tudo que nós fizemos hoje aqui, eu estava conversando com o Zé Maria, se faz necessário sim um prefeito lá, porque amanhã ele tem que assinar a folha de pagamento, ele tem que ordenar o subsídio, o recurso financeiro para pagar 5.000 funcionários que estão nos assistindo agora, que precisam de pagamento. Todo mundo precisa trabalhar e tem funcionário público aqui. Então, há necessidade, sim, de ter um prefeito sentado naquela cadeira, mas um prefeito de verdade, uma pessoa que seja responsável com a cidade de Itapeva, com o povo, não um ladrão sem vergonha que formou uma quadrilha, até com os seus filhos. Pegar outras pessoas, tudo bem, ele forma uma quadrilha de bandido, mas ele está transformando a sua família em bandidagem, numa quadrilha. Isso aí não podemos permitir, senhor presidente. São essas minhas considerações. Muito obrigado a todos. A palavra continua franqueada aos demais vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Não havendo ninguém mais a falar, nada mais a tratar, convoco os vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Só gostaria que a Vossa Excelência comunicasse à Secretaria para dar ciência da convocação ao vice Mário Tassinari, que ele vai assumir amanhã às 11h. Por favor, para a Secretaria da Casa, dar ciência ao vice. Tá, vereador Gé, uma vez que nós já fizemos o despacho para que fosse encaminhado à Secretaria e cumprisse todo o rito, com certeza está no rito para que possa ser convocado os responsáveis para que possam assumir as suas devidas responsabilidades.
está convocada a sessão para amanhã e vamos dar continuidade aos trabalhos. Agradeço aos vereadores que compreenderam a nossa posição, que entenderam todas as informações que nós passamos e que, de maneira consensual entre todos, definimos como deveriam ser o andamento de todo o processo. Nada mais a declarar, convoco os vereadores para a 14ª sessão extraordinária a ser realizada. Hoje não há sessão extraordinária, está na pauta? Está sim. Então, para a 14ª sessão extraordinária a ser realizada a seguir, invocando a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Pode ser na próxima, vereador? Já abre e já continua, pode ser? Tá já. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro os abertos e o trabalho da presente sessão. Ordem do dia. Para a leitura da senhora secretária, proposta de emenda LOM 3/2019. Se fosse possível, eu gostaria de discussão e votação em bloco do item 1 e 2, uma vez que os mesmos já foram lidos e votados por esse plenário. Está em discussão a votação em bloco. Está em votação. Discussão em bloco aprovada. Coloco o item 1 e 2 em discussão. O item 1 e 2 da pauta em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Proposta emenda LOM 3 e projeto de lei 177 aprovado. Vereador Gé, o senhor gostaria de fazer uso da palavra como o senhor comentou? Questão de ordem é que no próprio regimento, senhor presidente, ele fala que a mesa é um ato da mesa. Então, eu pediria que, por favor, o departamento jurídico está aqui já, que a mesa, assim que encerrasse a sessão, se reunisse, que nós temos 2 vereadores que compõem a mesa, para poder legalizar o ato e ficar tudo legal. Tá bom, senhor presidente? Ok. Matéria para a próxima sessão, dependendo dos pareceres das comissões competentes. Em primeira discussão e votação, os projetos de lei 119, 130, 134, 139 de 2017, 57, 113, 156 de 2018, 46, 54, 71, 75, 85, 92, 107, 110, 119, 120, 122, 126, 134, 136, 143 e 183. Antes de encerrar a sessão, hoje nós tivemos a Comissão de Economia, nós tínhamos convidado todos os vereadores para que pudéssemos deliberar as emendas do presente orçamento. Vieram apenas 5 vereadores. É um tema extremamente importante, nós precisamos deliberar. Se fosse possível, amanhã, após a sessão extraordinária, às 11 horas, nós precisaríamos de todos os vereadores para que nós pudéssemos falar sobre as emendas e a votação do orçamento na segunda-feira. É impreterivelmente importante a presença de todos. Nada mais a tratar, convoco os vereadores para a 78ª sessão ordinária a ser realizada na segunda-feira, dia 9 de dezembro, no horário regimental. Invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.